Porque a palmeira, o tamanho que ela tem para cima, ela tem para baixo. O tamanho do tronco é respectivo ao tamanho da raiz. É por isso que o ministério do crente ele tem que crescer primeiro para baixo, para depois crescer para cima. Porque embaixo da tua estrutura, o que você tem para embaixo vai sustentar o teu crescimento. A Bíblia diz que quando a semente ela é lançada na terra, O negócio é ela é plantada na terra. Você olha de fora e não está acontecendo nada. Você volta no outro dia e está do mesmo jeito, mas alguma coisa está se movendo lá embaixo. Meu Deus. Aleluia. É a vida do crente. Às vezes você olha e não está acontecendo nada. É porque Deus está trabalhando longe do teu alcance. Deus está trabalhando no escuro, no escondido, no oculto. Mas lá embaixo a semente morre. O interessante é que para a planta nascer, a semente tem que morrer. Meu pai. Para Deus dar vida em coisas na sua trajetória, você precisa sepultar outras. Meu Deus. Tem coisas na tua vida que tem que morrer para ter vida no teu ministério. Mata a vergonha, teu ministério cresce. Mata a timidez, tua chamada cresce. Mata o medo, a tua chamada cresce. Tira o embaraço, a caminhada segue. Alguma coisa precisa nascer. Mas para isso a semente tem que morrer. Meu Deus. E quando a semente morre, ela se parte. E Jesus. quando ela se parte, começa a vir as raízes. E assim é a palmeira. A palmeira ela cresce sua raiz primeiro, para depois partir o primeiro tronco. Quando está tudo alicerçado embaixo, ela começa a crescer para cima. E o vento vem, a palmeira cresce. O vento bate nela nos períodos de intempérie, no período de luta, de prova, de tempestade. Os galhos mais altos da palmeira, a palmeira, o vento bate nela na inverno todinha. E os galhos mais altos chegam a tocar no chão. Enquanto o vento está soprando, as galhos dela vêm no chão. Mas quando o vento passa, a palmeira se levanta e fica no mesmo lugar. Por que tudo isso? Porque ela tem um fundamento. Meu Deus. Se tua casa estiver edificada na areia, o vento passa e tua casa levanta, irmão. A casa tem que estar edificada no fundamento que é Cristo. A tempestade pegou as duas casas, edificada na areia e edificada na rocha. A luta que você passa, o mundano passa. A dificuldade que o mundano passa, você passa. Mas por que o mundano cai e você fica de pé? O segredo está na estrutura. A estrutura dele é areia, é móvel. A tua é Cristo, é rocha inabalável. Sobre esta pedra. Aí Jesus continua: edificarei. O edificador da igreja é Cristo. Meu Deus, é O verdade. que é edificar? Edificar é colocar de pé. Jesus. Edificar é levantar. Quando Jesus disse eu edificarei, Jesus está dizendo eu vou suprir tudo aquilo que precisa para a minha igreja crescer. O que precisa para a igreja crescer, Jesus acrescenta. Aí ele diz: sobre esta pedra edificarei o que é a minha igreja. Terceira coisa interessante: Jesus é o dono da igreja. Ele diz: eu edificarei a minha. Minha é o pronome possessivo. Aquilo que é posse, aquilo que é meu. Jesus está dizendo: a igreja é minha. Nós acostumamos falar, irmão, vem à minha igreja. Mas é costume nosso. Mas todos nós sabemos que a igreja é de Jesus. Ele é o dono. E se ele é o dono, é ele que escolhe como opera. Amém. É ele que escolhe como trabalha. É ele que escolhe como vai. É ele que escolhe como avança. Porque ele é o dono. E quem é dono é Senhor. E quem é Senhor tem poder
mando, tem poder de ordem. Por que Jesus é o dono da igreja? Aí nós recorremos para ver aonde a igreja nasceu. A igreja não nasceu em Atos 2, como muitos pensam. A igreja foi inaugurada em Atos 2, mas ela já existia. A igreja ela nasce no Calvário, meus amados. João capítulo 19, versículo de número 34, quando Jesus está na cruz, a Bíblia diz que um soldado romano pega uma lança e fura o lado de Jesus. E a Bíblia diz que quando fura, o que é que sai do ferimento? Água com sangue. A igreja nasceu aqui, meus amados. A igreja é fruto da ferida de Cristo no Calvário. E ela nasce comprada pelo sangue do Cordeiro e edificada sobre a água que é a palavra do Senhor. Aleluia. Então Jesus dá origem à igreja. Se ele dá origem, ele é dono. E se ele é dono, é ele que manda. Ele disse: eu edificarei a minha, porque a igreja é do Senhor. E ele disse: e as portas do inferno não contra ele. Jesus, aqui tem um quarto segredo da igreja. Jesus é o protetor da igreja. Quem mexe com a igreja está mexendo com Deus. Meu Deus, é verdade. Quem toca na noiva vai arrumar problema com o noivo. E Jesus é o protetor da igreja. Glória a Deus. Aleluia. Em Atos 9:5, Saulo está perseguindo a igreja. Jesus derruba ele do cavalo, joga ele por terra. Jesus se apresenta e diz: por que tu me persegues? Mas Paulo estava perseguindo a igreja. Mas quem mexe com a noiva, irmão, está arrumando problema com o noivo. Aleluia. Quem persegue a igreja está perseguindo Jesus. E quem está perseguindo Jesus, irmão? Jesus derruba ele do cavalo. Meu Pai. Porque é dono, cega também. Porque ele é dono da igreja. Ele é protetor. Quais são os nomes que a igreja tem? Alguns nomes que a Bíblia dá para a igreja. Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14 diz: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. A igreja é sal. Para que serve o sal? Temperar, conservar e dar gosto. Vós sois a luz do mundo. A luz serve para quê? Iluminar, clarear, trazer conduto para claridade. Aleluia. A igreja, meus amados, também ela é conhecida como coluna e firmeza da verdade. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. A Bíblia diz também que a igreja é edifício bem ajustado. Em Cantares capítulo 4, versículo 12, a Bíblia diz: manancial fechado és tu, irmã minha, fonte selada, jardim fechado. A igreja, meus amados, é manancial fechado. Aleluia. E nada que vier sujar esse manancial, Jesus vai permitir entrar, porque é manancial fechado. Aleluia. Por quê? Porque Jesus é o protetor da igreja. Aleluia. A igreja é a noiva de Cristo, Salmo 45. Adornada com ouro fino. A igreja é representante de Deus na terra. Algumas coisas interessantes quando nós falamos sobre a igreja, meus amados, são as suas tipificações. Existem mulheres na Bíblia que representam a igreja. Por exemplo, em Gênesis 24 você encontra Rebeca, que é símbolo da igreja, casada com Isaac. Isaac dos patriarcas foi o único que teve uma mulher só. É por isso que ele representa Cristo, a aliança com a igreja. Jesus não tem duas igrejas, ele tem uma única igreja. Aleluia. A Sulamita, a esposa de Salomão, também tipifica a igreja. Outra mulher que representa a igreja, Débora, Juízes 4 e 5, são mulheres que representam a igreja. Porém, meus amados, no texto que nós lemos nesta noite, no
Aleluia.